Bem-vindos ao Costa Rica Talks. Este é o nosso primeiro episódio de frente com o CEO e nós vamos conhecer um pouco mais da história do empresário que está à frente de uma das maiores indústrias têxteis do Brasil, Fábio Sanches, CEO da Costa Rica Malhas. Bem-vindo, Fábio. Bom dia, tudo bem? Mais do que falar sobre a empresa, a ideia aqui é conhecer a pessoa que transformou um momento de dificuldade familiar em uma história de superação e sucesso. Um líder que abriu mão de uma carreira no futebol para ajudar a família e acabou construindo um império no setor têxtil. Fábio, muita gente conhece a Costa Rica hoje sólida, inovadora e referência nacional, mas pouca gente sabe como tudo começou. Conta pra gente como nasceu a Costa Rica Malhas e qual o propósito inicial da empresa. A história nossa é uma história bem interessante. Minha mãe sempre costurou, sempre gostou de costurar. E minha tia tinha uma confecção, uma pequena confecção, fazia shortinho de retalho na época, e ela estava indo bem. Daí ela incentivou minha mãe e tal, e em 1985 ela começou. Inclusive o pessoal ia para o Brás, em São Paulo, pegava o ônibus, ia de ônibus aqui para lá, viajava a noite inteira, aí passava o dia lá comprando, indo nos lugares, lá nas lojas lá, comprando retalho de confecção que a gente tem hoje aí, que praticamente a gente doa hoje. E uma coisa que marcou muito, às vezes eu ia com ela passava em Campinas, que eu jogava na Ponte Preta, e ela passava em Campinas, eu ia com ela junto, né, para ajudar a carregar e despachar esses sacos de retalho. E um dia a gente passando em frente de uma loja, ela falou: nossa, o meu sonho, será que um dia nós vamos conseguir comprar um rolo de malha? Aí eu falei: não, mas um dia nós vamos trabalhar com um rolo de malha, né, que é bem mais fácil cortar, né, do que os retalhinhos que a gente tinha que cortar manualmente, né, na tesoura, né. E um rolo de malha você corta numa máquina eletrônica, né, é diferente, né, não é na tesoura igual era antigamente. E hoje a Costa Rica produz diariamente quase 5 mil rolos por dia, sendo que em 85 o sonho era comprar um. Né, e hoje a gente praticamente 5 mil rolos diariamente, né, em 24 horas, né, então superou o sonho dela, né, foi muito bacana, foi uma história bacana. E aí em 85 ela começou com esse short de retalho. Aí no final do ano meu pai teve derrame e eu tive que interromper para voltar para Londrina para ajudar nas despesas de casa, né, que teve uma despesa muito alta com o hospital, médico, tudo, né. Meu irmão, ele tinha na época 8 e minha irmã tinha 2 anos. Aí eu voltei e entrei numa empresa na Hidrotécnica Piscinas, do grupo Valdomiro Gross. Entrei lá com 16 anos e trabalhei lá até os 17, quase 18. Que foi na época daí que a gente resolveu mudar do shortinho de retalho para camiseta. Aí é onde eu entro. Aí a gente começa a comprar rolo, já mudamos, já veio de São Paulo, fomos para Brusque, Santa Catarina, que era na época do Norival Comandoli, Favo. E a gente começou a comprar malha em rolo deles e fazer camiseta. E ali começou toda a história. Você deixou para trás uma carreira no futebol. Como foi esse momento? Rapaz, eu sempre gostei de esporte, né? E mesmo depois de parar de jogar na Ponte Preta, eu continuei jogando na futebol de salão. Joguei no Grêmio, joguei em alguns clubes aqui de Londrina. E tinha um salário até bom. Na época até engraçado, porque eu ganhava mais jogando futebol do que na própria empresa que eu trabalhava. Então eu joguei muitos anos futebol de salão, e onde ajudou também a construir a Costa Rica, né? Ajudou na estrutura. Meu pai também, né? Depois ele melhorou, voltou a trabalhar. Aí a família toda, né? Meu pai, minha mãe, eu, né? Com futebol, mais outro, fomos investindo na Costa Rica, e foi aonde começou crescer, né? Meu irmão também, o Robson, a Daniele. Também a Daniele começou a trabalhar cedo, né? Fazer umas notas fiscais ali, fazer alguma coisa. E aí fomos botando todo mundo para trabalhar e foi crescendo a empresa. E Fábio, de que forma essa mentalidade do esporte impacta no seu dia a dia? O esporte é muito importante, né? Porque o esporte é uma competição. Eu acho que na empresa, na vida real, tudo é uma competição, né? Porque, né, com essa globalização, acho que vai cada vez afunilar mais. Alguns vão sobressair e muitas empresas não vão conseguir sobreviver, né? Porque é igual antigamente. Antigamente, você lia nos bairros, tinha aquele monte de farmácia, aquelas farmácias. Hoje você vê que as grandes redes, né? Hipermercados, né? Antigamente tinha um monte de mercearia.
Hoje são mais hipermercados, né? Então, todo ano vai mudando, né? Então você tem que estar inovando todo ano, por isso que a Costa Rica está sempre inovando, sempre investindo em tecnologia, para sempre estar na frente, né? Sempre estar liderando o mercado nacional. O nome da Costa Rica é conhecido em todo o Brasil. Qual a história por trás desse nome? Na verdade, quando a gente montou a empresa, né, em 1987, porque a princípio começou em 85, mas era fundo de quintal, não tinha nem empresa. Fazia shortinho de retalho, vendia ali na rua mesmo, né, não tinha nota fiscal, não tinha nada, era bem... Na verdade, ela fazia aquilo lá só para complementar uma despesa residencial. Mas em 87 daí a gente abriu a empresa. E como todo mundo acha que quando vai abrir um negócio, uma das coisas mais difíceis é o nome. Aí ficamos pensando em nome, ficamos semanas pensando em nome, nada vinha, nada vinha. Aí meu pai falou, vamos colocar Tide. Minha mãe chama Matilde. Aí ficou Tide Confecções. Aí como a gente começou a fazer na época uma linha de camiseta surf, underwear, né? Uma linha diferenciada, a gente precisava de um nome assim mais agressivo. Aí um pessoal do marketing veio e colocou White Coast, que é Costa Branca. Só que White Coast, que nem a minha pronúncia mesmo aqui, é difícil. Aí o pessoal, os clientes não sabiam pronunciar e começou a virar uma salada. Uns falavam White Coast, os outros White, sei lá, umas pronúncias muito diferentes. Aí começou, falei, putz, esse nome não deu certo. Aí também ficamos na luta. Daí falei, agora que nome? Tide para voltar, já mudado. Aí ficamos na luta. Daí acho que o Robson, ele falou, e Costa Rica? Eu falei, Costa Rica? Eu fiquei pensando. A gente pensou durante esse nome durante um mês. E falei, vamos lá, e tentamos, rapaz, pagamos agência de publicidade, e olhava livro, e lia, e pesquisava, e é muito difícil achar o nome. Aí meu irmão falou Costa Rica, eu falei, então vamos. Aí fizemos uma logo que parecia um paraquedas na época, primeira logo da Costa Rica, e depois fomos mudando, mas tudo começou disso aí, né? Começamos com uma linha de surf, aí montamos um nome que a pronúncia não ficou muito boa, falei, não, vamos voltar pro português mesmo, vamos... Aí ficou Costa Rica e montamos toda a estrutura em cima dela, né? Parte de malha para confeccionista, fio, confecção, toda a linha, né? Têxtil. Bacana, esse é o segredo então por trás do nome. Esse é o segredo do nome, Costa Rica. Alguns pensam, é o país, Não. Foi tudo em cima disso aí. Bacana. Bom, vou trazer uns números aqui, ó. De uma estrutura pequena até uma indústria com mais de 1.300 colaboradores, 24 mil toneladas de fios produzidos por ano e a presença no segmento de fiação, tecelagem, tinturaria e confecção. Fábio, como foi viver essa transformação e manter os pés bem firmes no chão durante todo esse crescimento? A gente sempre tentou investir com um capital próprio, né? Porque o Brasil sabe, né? É muito difícil hoje você ver uma taxa Selic 15% ao ano. As empresas endividadas sofrem muito, né? Então, no passado eu tive umas dificuldades, né? Acho que qualquer empresa tem, né? E eu aprendi. Falei, cara, vamos trabalhar mais devagar, com o pé no chão, crescer mais devagar e tá sempre crescendo. Então acho que esse é o segredo, né? Às vezes a pessoa quer crescer muito rápido e sofre, né? Nos números aí que o pessoal passou, agora em novembro tá chegando mais um maquinário, a gente deve chegar em torno de 30 milhões de quilos aí, por ano, na parte de fiação, né? Então acho que hoje vamos ser uma das maiores do Brasil aí, a partir do ano que vem. Então é um número bem grande. A parte tintureira também está com uma produção muito grande, estamos aumentando também. Tecelagem. Então hoje acho que em termos de malha para confeccionista a gente já é o maior do Brasil. Em termos de fio, a gente vai ser um dos maiores. Não sei se é o maior, né? Porque eu não tenho os números exatos hoje, né? Porque mudou muito, né? Muitas empresas fecharam, muitas empresas diminuíram, muitas aumentaram. Então eu não tenho esse número exato hoje, né? Mas a Costa Rica hoje, em termos de malha, eu acho que é a maior do Brasil. E em termos de fio, é uma das maiores, né? Acho que não sei se é a maior, mas uma das maiores. Você sempre teve uma veia esportiva muito forte. Nós citamos o futebol, pôquer, paraquedismo. Dá para dizer que essa combinação de coragem e cálculo faz parte do seu DNA? É isso que eu falei, né? O esporte, ele é muito importante, né? E eu
a vida inteira, né? Eu sempre gostei de esporte, desde a época da escola. Inclusive na Costa Rica, lá em Nova Trento, tem uma sala de troféus, medalhas. E tem troféu de tudo: handebol, vôlei, basquete, natação, atletismo. Ganhamos as 500 milhas do Beto Carreiro, onde correu o Barrichello, Felipe Massa, Christian Fittipaldi. Nós tínhamos uma equipe, né, que, claro, né, tinha um pessoal de São Paulo, os profissionais que estavam junto na equipe, que fazia a diferença. Mas a gente foi lá, correu também, eu e meu irmão Robson, e fomos campeão por equipe no Beto Carreiro. Foi muito bacana. Paraquedismo, né? Começamos a saltar com paraquedas. Hoje eu sou piloto de avião e de helicóptero, né? Tenho PLA, piloto de linha aérea. Tenho carteira internacional, ICAO, né? ICAO 4. Então é bacana isso aí. Acho que você nunca parar, né? Sempre tá inovando, né? Nunca parar no tempo, né? E hoje, como fiquei velho, parei com futebol, né? Não consigo mais, tem problema de artrose no joelho. Acho que é o problema de todo mundo, né? Quem jogou futebol, ainda mais que eu joguei muito tempo futebol de salão. Então, eu tenho problema no joelho, né? De artrose. Então, eu tive que parar, né? Então, hoje eu só jogo tênis em alguns campeonatos locais, né? Alguns clubes, né? Para manter o condicionamento. E comecei a jogar pôquer. E minha irmã que me disse uma vez, falou: por que você não joga pôquer? Pôquer você pode ser campeão mundial. Falou brincando. Eu pensei naquilo e falei: é verdade, acho que pôquer eu posso ser campeão mundial. E aí comecei a jogar pôquer. E em 2016 tive um bom resultado. E esse ano tive várias premiações. Em Camboriú, ganhei 2 torneios em Camboriú grandes, um de 500K. Em Gramado fui campeão do High Roller também, 400 mil de premiação. Em Buenos Aires fiquei em segundo no poker, no KSOP, que é um dos maiores torneios do Brasil. E no BSOP, no último em Foz do Iguaçu, fui campeão do Main Event, praticamente campeão brasileiro do Main Event, e campeão do High Roller na mesma etapa, que é bem difícil acontecer. E agora tem o Milhos, agora, que começa agora dia 15, e eu joguei poucos torneios e estou em 4º lugar no ranking. E se eu for bem agora no Milhos, eu tenho condições de terminar o ano como campeão brasileiro, né, que vai ficar gravado para a eternidade, né? Foi campeão brasileiro 2025. Então, uma brincadeira, e começou a ter um resultado. É um resultado bacana, né? Porque é legal você ser campeão brasileiro, talvez campeão mundial, né? Jogar um mundial em Las Vegas. Já joguei 3 mundiais em Las Vegas, mas nunca cheguei na fase final. Mas é uma coisa que tenho condições de ser campeão mundial, né? Sendo que no futebol, do tênis, eu não tenho mais chance, né? Jogar com esse pessoal e com o Sinner, Alcaraz, aí esquece, não tem mais jeito. E Fábio, como tudo isso influencia na sua visão de negócios? É como eu falei, né? O esporte, acho que todo mundo, todos os pais têm que incentivar suas crianças, né? Quando eu comecei, eu morava no Interlagos, eu jogava futebol descalço, na rua, no asfalto, fazia golzinho. Eu lembro que a gente começou a jogar tênis, a gente fazia umas raquetes de madeira, comprava aquelas bolinhas de borracha, jogava tênis, botava uma corda na rua e jogava tênis na rua, bola queimada, bets, todos esses esportes, né? Hoje eu vejo que foi mudando, né? Hoje as crianças estão muito no iPad, estão muito no celular. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, né? Eu acho que o esporte é muito importante para a criança, né? Então, meus filhos mesmo, eles têm um tempo com o celular, mas eles fazem tênis, fazem futebol. Minha filha agora está querendo fazer vôlei. Então, a gente está sempre incentivando, né? Porque o esporte é importante, né? Eu acho que abre a mente, né? E sem contar com a parte física, né? Com a saúde, né? Física e mental. O setor têxtil tem mudado muito nas últimas décadas e a Costa Rica não só acompanhou, como liderou. Na sua opinião, qual o segredo para tanto manter o padrão de qualidade como o crescimento em tempos de crise? Então, eu sempre tive uma política comigo, né? Você tem que estar sempre investindo, né? Porque a crise não dura para sempre. E tudo que é bom também não vai ficar bom sempre. Então, acho que a gente vai ter as ondas, né? O mercado, ele oscila, né? Então, você tem que, né, na época difícil, você tem que investir. Não pode parar de investir. E na época boa tem que colher, né? O que der para colher, o que der para aproveitar. E a gente sempre devagar, sempre foi investindo, né? Sempre colocando as melhores máquinas, tanto em fiação, tecelagem, tingimento, né? E fomos tentando diversificar, né? Hoje a Costa Rica tem, pra falar a verdade, a gente abrindo umas lojas novas agora, mas estamos com mais de 60 lojas.
em todo o Brasil, inclusive uma no Paraguai, talvez estamos pensando em abrir uns outros países também, como Peru e Colômbia, estamos estudando essas praças, talvez México, também na América do Sul, alguns pontos fora do Brasil para abrir. Mas, voltando ao que está dizendo, é importante isso, estar sempre investindo, né, em tecnologia e para não parar, né, porque tudo vai inovando, né, então tem que estar sempre enxuto, sempre buscando ter a melhor qualidade pelo melhor preço, ser mais competitivo possível. Hoje vocês são uma empresa 100% verticalizada. Como esse modelo impacta tanto na eficiência quanto no resultado final dos produtos, Fábio? Eu ia falar, eu acabei me esquecendo ali, mas é mais ou menos isso aí, né? Então a Costa Rica hoje, a gente é uma fiação super completa, a gente tem os fios penteado, Vortex e Open End. Quer dizer, as 3 fiações a gente faz os 3 fios. No Vortex a gente trabalha com a viscose, com o poliéster e com o algodão. Então fazemos PAs, PVs, poliéster fiado, viscose. Então praticamente fazemos todos os fios, né? Então a gente diversificou bastante. A nossa tintureira é uma tintureira bem moderna, tem uma rama, tem uma produção, temos condições de produzir em torno de quase 100 toneladas de malha diariamente. Tem uma tecelagem grande também, que produz muita malha. Temos as nossas lojas, né, que eu falei, 60 lojas próprias. Temos a transportadora própria também, que é do grupo da Costa Rica, que transporta 100% para Costa Rica. Então hoje nós temos logística rápida, qualidade, pronta entrega, preço. Então acho que tudo, né? E estamos sempre trabalhando para ter o melhor atendimento possível, para atender o cliente da melhor forma possível. Vocês atendem hoje desde pequenos ateliês até grandes marcas nacionais. Como a Costa Rica consegue construir relacionamentos tão duradouros com clientes e parceiros tão diferentes? Então, é que como a gente tem 3 segmentos, né? Temos o fio, a malha e a confecção. Então são 3 segmentos num só, mas que são linhas diferentes. Então o fio a gente vende para grandes empresas, né? Pessoal, quem trabalha mais com volume. Por exemplo, Menegote, alguns comerciantes. Tem muitos clientes grandes aí que compram da gente, né? E na parte de malha, a gente trabalha com confeccionistas de pequeno, médio e até grande porte. Então, aquela pessoa que começou a comprar um rolinho de malha, que nem o sonho da minha mãe era comprar um rolo de malha, hoje nós fazemos 5.000 rolos. Então, da mesma maneira que a pessoa está comprando um rolinho de malha, daqui 1 ano ou 2 ou 3, ela pode estar comprando toneladas. Então, a gente aposta no pequeno cliente, porque ele vai se tornar um grande. E a gente coopera para que isso aconteça. Nosso sonho é que os nossos clientes cresçam e eles crescendo, a Costa Rica vai continuar crescendo também, junto com eles. E você, como CEO, empreendedor e pessoa, quais conquistas recentes mais te orgulham? Eu acho que é isso, né? A gente, além de gerar os 1.300 empregos diretos, a gente gera muito emprego indireto, né? Que nem eu falei, a gente, desde da senhora ali, que costura em casa ali, né? Gosta de fazer umas roupinhas, pijaminha para os netos, e começa com a brincadeira, quando vê ela está com uma indústria. E isso é muito bonito, né? Muitas empresas começaram com a gente e hoje estão com um volume grande, estão produzindo bastante, e eu fico muito feliz com isso, né? Eu espero que nossos parceiros cada vez estejam melhor. Para encerrar, 2 perguntas. A primeira delas, qual conselho você deixaria para quem está começando agora no setor têxtil? O setor têxtil, ou como qualquer um outro, né? Hoje em dia é tudo desafiador, né? Então, se você parar para pensar hoje, vou montar o quê? Vou trabalhar com o quê? Tudo é difícil, né? Acho que o têxtil é difícil, o agro está difícil, o pessoal fala, pô, a soja caiu, o boi caiu. Então, acho que qualquer segmento é muito difícil. O segredo é dedicar e com os pés no chão, né? Evitar o que eu falo, né? Hoje a taxa de juros no Brasil é muito alta, evitar o endividamento, tentar crescer devagar e saudável, né? Acho que esse é o segredo. E como você enxerga o futuro da Costa Rica Malhas nos próximos anos? Nos últimos... Depois da pandemia, em 2020, né? A gente investiu bastante. Acho que a gente, de 2020 para cá, 2025, em 5 anos, a gente acho que dobrou a capacidade de produção. Então hoje nós, em termos de produção, estamos com uma produção bem grande.
Hoje, eu acho que a Costa Rica vai agora focar em distribuição agora. Que eu falei, talvez abrir em outros países, começar a exportar. A gente tem que pensar em escoar esse produto. Que hoje nós temos, o que eu falei, uma das maiores fiação do Brasil, uma das maiores malharias do Brasil. Então a produção nossa diária é muito grande, né? Hoje a gente consegue fazer entre fio, malha e tingimento quase 200 toneladas por dia. Então é um volume muito grande. Então para isso a gente precisa escoar. E para escoar precisamos de ponto de venda de parceiros. Então o foco agora nos próximos anos da Costa Rica é escoar essa produção. Acho que estamos com uma produção bem grande, um número bem legal. Acho que em termos de crescimento da fábrica a gente vai dar uma segurada. Mas a parte de distribuição a gente deve aumentar. E o trabalho não para. Não para, cada vez mais. Fábio, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente aqui na nossa primeira edição do podcast, contar um pouquinho, né, dessa visão aí empreendedora e que faz a diferença em todo o mercado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tudo de bom. Este foi o primeiro episódio do nosso podcast Costa Rica Talks, de frente com o CEO. Se você gostou do formato, compartilhe aí, siga a gente nas redes sociais e diga o que achou. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.